Pois é, estamos de volta com o programa A Vez do Povo, aqui pela sua TV Mar, canal 25 da NET, o nosso cenário panorâmico, fantástico aqui, em que daqui nós vemos aqui o trânsito fluindo tranquilamente, não há congestionamento aqui na Amélia Rosa, o céu volta a ficar aberto, com nuvens bastante pesadas, mas passando, não é? E aí fica aqui na maioria a cor desse céu lindão azul. O trânsito, como eu já disse, continua fluindo sem nenhum problema, enfim, e nenhum incidente aconteceu. Tá aí a minha voz quer ir embora, mas não irá, porque eu vou lutar até o final, até o meio-dia essa voz não vai embora, tá bom? E gente, olha, eu queria que vocês participassem também dessa discussão, que é muito importante, que é por isso que eu vou deixar que o telefone continue aqui para vocês, no 3377-9097. Você pode ligar para fazer suas perguntas. Tentem ser objetivos por conta do nosso tempo, porque eu já estou aqui em nossos estúdios recebendo com muito carinho o advogado criminalista e professor universitário, Dr. Rodrigo Ferro, não é? Todos os dias, pelo menos um menor é apreendido pela polícia em Alagoas, acusado de cometer crimes. A unidade de internação masculina, né, de menores, até o Alwin passou até por essa situação agora com vários motins aí e tudo mais, não é? Ela de menores está cheia de crianças e adolescentes cumprindo medidas socioeducativas. Porém, o espaço que poderia dar uma nova oportunidade e reeducar esses jovens, muitas vezes os transformam em criminosos, ainda piores do que eles já entraram, né? Entraram com problemas e saem às vezes muito pior. Enfim, na segunda-feira, como eu falei aqui há pouco, nós tivemos uma confusão na unidade, né, motivada aí pela insatisfação dos jovens com a atuação dos monitores, e houve um quebra-quebra e fuga também, quase que em massa, que foi abortado inclusive pelos próprios monitores. A cada crime cometido por um menor, a discussão sobre as questões da maioridade penal voltam à tona. E para falar sobre esse assunto, que é importante, inclusive, uma discussão bastante pertinente, uma discussão polêmica, eu trago ele, que é competentíssimo, professor, inclusive, advogado criminalista e professor universitário, Dr. Rodrigo Ferro, que vai ser sabatinado por nós aqui com muito carinho, mas ele é muito simpático, e você pode participar do 3377-9097, passando sua opinião ou perguntas para o Dr. Rodrigo, tá bom? Então, Rodrigo, primeiro, muito bom dia, é um prazer, fique à vontade, um prazer tê-lo aqui, fique à vontade, seja bem-vindo, sempre a esse espaço para que a gente possa discutir sempre temas importantes como dessa natureza. Bom, como é que anda esse projeto que pode mudar a questão da maioridade penal? Primeiro, a gente já tinha conversado, sabe que o senhor sabe muito bem, mais do que eu até, que é um projeto polêmico. Há os que querem a justiça, não é? Há os que querem o justiçamento, que estão fazendo justiça com as próprias mãos. Nós estamos voltando ao tempo dos bárbaros, e eu entendo que isso é uma resposta da sociedade em relação à punição ou essa invasão de privacidade em relação aos menores, que tem crescido bastante, aos pequenos roubos de celulares, correntes, relógios, motocicletas, carros, enfim. O que o senhor acha, então, que projeto para mudar essa questão? Isso vai passar? É uma discussão mais ampla? A maioridade penal deve ser qual? Enfim, vamos debater sobre isso. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Primeiro, agradecer pelo convite, Wilson. Muito obrigado. É um debate que eu acho, como eu falei com você agora há pouco, extremamente salutar. Verdade. As pessoas, via de regras, não sabem efetivamente sequer o percentual de crimes cometidos por menores. Isso. Um detalhe interessante: apenas 10% dos crimes praticados no Brasil são praticados por menores. 10% apenas. E desses 10%, apenas 2 a 3% são de crimes violentos. O resto é cometido por maiores. Entendi. Primeiro ponto: reduzir a maioridade penal para 16, 14, 12 anos vai resolver o problema da criminalidade? Eu acho que vamos ter menores mais presos, porém não resolve. É uma questão social grande. É uma questão social. Esse é o ponto principal. Nós estamos acostumados a trabalhar com aquilo que nos é mais palpável. As pessoas buscam a justiça não pelo sentimento de justiça, e sim pelo sentimento até mesmo de vingança, que é natural do ser humano, do castigo. E um castigo que, se não for aplicado de forma correta, eu sempre prego isso, ele acaba criando uma situação reversa. É verdade. Você citou muito bem a questão dos internamentos aqui de Maceió. Isso. Tivemos a rebelião, tivemos fugas, descontentamentos. Isso. E isso acontece porque os nossos menores que estão internados, eles não estão internados ao patamar do que estabelece a própria legislação. E o ECA também, que protege, né?
O ECA, inclusive, traz uma série de garantias. A ideia da sociabilização, primeiramente, era ressociabilizar os menores, ou, em muitos casos, sociabilizá-los, até porque eles já não têm essa base em casa, porque o próprio Estado não concede isso. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos as crianças hoje em presídios de menores. Vamos reduzir agora a minoridade penal. Vamos colocar agora para 16 anos. Esse menor que já entra num sistema caótico hoje, vai entrar para um sistema mais caótico ainda. Vamos juntar menores com adultos. Porque, na verdade, se a maioridade penal for para 16 anos, eles irão para a penitenciária cumprir penas, que por enquanto são socioeducativas, são penas, né, socioeducativas. Eles ficam detidos. Em tese, são medidas socioeducativas. Na prática, são penas. São penas, porque não há nenhuma atenção básica para esses jovens. Olha, eu tentei conversar com alguns na época e tal, e o que a gente escuta deles, claro, tem muitos que eu acho que vai ser muito difícil se recuperar, porque vem de um alicerce terrível, onde o pai já é traficante e ele já acabou enveredando para isso, a mãe foi morta pelo próprio filho, enfim, tem situações terríveis, não é? Por uma questão social gravíssima, um abismo que existe aí, que todo mundo já sabe. O que a gente tem discutido, inclusive, e isso é por isso que a gente é polêmico, professor, e é importante que a gente debata isso, e a população pode ligar para cá e conversar, passar também as suas informações, que eu acho que é importante. Quanto mais interação tivermos com a população, mais entendimento poderemos chegar até um objetivo, um denominador comum. Vai para 16 anos. A gente tem nos Estados Unidos em que, e isso eu até concordo, eu acho que a punição, de uma forma geral, por conta dessa sensação de impunidade, nós estamos vivendo um caos total. Sem dúvida. Né? O samba do crioulo doido, como diz no popular. Quer dizer, cada um faz o que quer, porque está tudo certo, e qualquer discussão, qualquer problema que você tem, se colocou na cabeça, bota na justiça. Pela morosidade, pelos nossos problemas no judiciário também, enfim, uma série de coisas. Eu conversei até com o doutor Pedro Ives aqui, o presidente da Almagem, dizendo que faltam 600 servidores, faltam juízes. Vive um caos. Eu acho que também. faltam mais. E acho que faltam muito mais. Eu acho que faltam muito mais. E aí, uma série de engrenagens que chega no ponto final da corda, que é o menor, não é? Que acaba sendo reflexo de tudo isso. Porém, a sociedade que paga os seus impostos, somos nós, que fazemos as coisas certas, que tentamos criar os nossos filhos com muito carinho, estamos sendo invadidos por essa irresponsabilidade governamental que não prestou atenção. Ponto importantíssimo. A criminalidade, ela passa primeiro por essas questões de base. Nós temos a mania natural de um ser humano imediatista de buscar a resposta e os culpados. Muito bem. Mas a gente não se culpa. Ou não faz o nosso papel, às vezes. Qual é o nosso papel como eleitor? Isso. Boa. Qual é o nosso papel como cidadão? Boa, muito bem, Rodrigo. Ótimo. Via de regra, nós simplesmente dizemos que os culpados são esses indivíduos que cometem crimes. Agora, qual é a vida que é dada a esses indivíduos na sua base? Vamos analisar aqui uma questão muito simples e muito corriqueira. Vamos utilizar aqui o exemplo do PCC. Certo. O PCC, o primeiro comando da capital, é um órgão extremamente organizado. Exatamente. O PCC, por exemplo, onde tem suas bases, ele procura as famílias das comunidades para ver a necessidade dessas famílias. O PCC dá alimento. O PCC possibilita estudo. O PCC possibilita saúde, medicamento, alimentação, tudo. O sonho da criança de ganhar um tênis, uma roupa nova que talvez ele não pudesse Justamente. ter. Aí eu lhe pergunto, o que o PCC faz? O papel do Estado. Então, o doutor Rodrigo, o senhor tocou num assunto importantíssimo. Então, onde há ausência do Estado, há a presença do poder paralelo, que é o poder da criminalidade. O poder da criminalidade. Agora eu te pergunto, qual é a ação do Estado nessas comunidades? Nenhuma. Temos, infelizmente. O menor, a criança, desde cedo, vê, por exemplo, aquelas abordagens policiais. Sim. Aquelas abordagens em que o policial acaba entrando nas comunidades, chutando a porta, não diferenciando quem é o bandido, quem é o cidadão de bem. Aí vê o bandido tratando você bem e vê o Estado lhe tratando mal. E isso vai gerando uma revolta. E isso vai gerando, inclusive, uma inversão de valores. Isso. O bom vira mal e o mal vira bom. É verdade. E simplesmente ignoramos isso.
tem um trabalho feito pela polícia, acho que é a tenente-coronel, não me lembro agora qual é a patente dela, desculpe se eu errar a patente, da Major Valdenice, na época era Major Valdenice, acho que agora é tenente-coronel ou coronel, não sei. Enfim, faz um trabalho pelo PROERD, não é? Um trabalho fantástico, justamente mostrar a essas crianças que a polícia é uma parceira dela. Sem dúvida. Tentando desmistificar justamente essa inversão de valores. E em alguns treinamentos, em alguns momentos em que eles ficam com as crianças simples daquela comunidade perigosa, eu tive o prazer de ser convidado e assistir. E era impressionante quando se fez uma pergunta, quando um capitão da Polícia Militar fez a pergunta às crianças e disse assim: quem quer ser polícia? Apenas 2 quiseram ser polícia. Tinham 50 crianças. Sem dúvida. Quem quer ser bandido? O restante, todos queriam ser bandidos. Isso você vê muito bem no documento. Eu conheço alguns policiais que tiveram problemas porque não tiveram, inclusive, o apoio do próprio Estado. Exatamente. Quando foram baleados, quando ficaram doentes, são esquecidos. Sim. Não é? Quando não são tratados como bandidos. Sim, pois é, exatamente. Às vezes, para se defender, vocês imaginam que é um policial sair de casa de manhã, às vezes com a família, a mãe doente, a esposa doente, o filho doente, a cabeça de um pai, nós somos, não sei se o senhor é pai, ainda não, mas sabe, tem família, enfim. Sim. A gente sente, sofre, vai trabalhar sabendo que a criança está dodói, está ali, sente que você está perto, dando a segurança que necessária. E o policial sai para enfrentar a criminalidade, colocar o seu peito ali para diminuir a violência, para defender a sociedade, do qual não o respeita, né? Defender o Estado que não o respeita. Vocês imaginem isso na cabeça de uma pessoa e que muitas vezes prende o bandido, no qual às vezes ele volta e o bandido é vizinho dele. Sim. Ele mora também nas comunidades onde ele mesmo tem que combater. Uma pena isso, professor. Muito grande, muito grande. E isso só vai mudar, obviamente, com a ação forte do Estado. Não é algo que se muda de um dia para a noite, não é, infelizmente não é. É um trabalho que tem que ser feito com muita cautela, um trabalho que tem que ser feito com muito engajamento. Esse projeto que você me falou mesmo é um projeto excelente. Isso. Vamos repetir esse projeto, vamos dar apoio a projetos como esses, vamos entrar nas comunidades e demonstrar para os nossos futuros cidadãos maiores, apesar de serem cidadãos ainda, mesmo menores, que a vida fora do crime é a melhor vida. Verdade. Agora, como mostrar isso para esses jovens, se a prática muitas vezes não é essa do que nós queríamos, né, do ideal? É algo que tem que vir a partir, primeiro, da educação. Na verdade, quando eu me incluo nisso também, o legislativo precisa tomar essa responsabilidade para eles, né, para todos nós. Os poderes constituídos precisam ter essa responsabilidade. Principalmente o executivo. Né? Exatamente. As nossas leis não são maravilhosas, mas se a nossa lei fosse aplicada, a situação seria outra. Também acho. O senhor acha, então, que esse problema todo, dessa sensação de impunidade, eu conversei até, inclusive, com o juiz, doutor Pedro Ives, que é o presidente da Almages, e ele nos falou aqui, relatou várias situações complicadas também, que o judiciário sofre, é cobrado e sofre também com as deficiências, em relação às leis duras para essas crianças. Certo. Qual seria, na sua visão e opinião, o que poderia dar certo para diminuirmos esses zumbis do tráfico, que são esses adolescentes e jovens que saem com uma missão de roubar um carro ou um celular para trazer ou para pagar o seu débito de drogas com o traficante? Primeiro ponto, Wilson, penas duras. Isso resolve? Na verdade, não. Na verdade, nós temos uma mística nisso. Na verdade, nós somos constantemente enganados com essa ideia de que a punição mais severa vai reduzir a criminalidade. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro. A Lei dos Crimes Hediondos. A Lei dos Crimes Hediondos surgiu em 1990 com a ideia de que os crimes perigosos, aqueles crimes bárbaros, aqueles crimes que chocavam a gente, iriam reduzir. Reduziu? Não. Aumentou. Pois é. Aumentou em uma proporção ainda mais esmagadora. Porque agora crimes parecidos vão ter crimes diferentes vão ter inclusive penas semelhantes. Ao invés de eu cometer um crime mais leve, que a pena era menor, eu passo agora a extrapolar.
Já que eu sei que você pode ir no mesmo nível, seja pequeno ou grande, eu vou logo para o grande. Então. Pois é. Mas é terrível isso. A questão do processo penal. Certo. Esses recursos e mais recursos, embargos infringentes e companhia limitada, que ficou famoso, não é? Porque o exemplo deveria vir de cima e não vem. Pois é, mas nesse caso, um detalhe. O único recurso efetivo do pessoal do mensalão, que ficou assim famoso, foi os embargos infringentes. Exatamente. Os embargos declaratórios seria apenas um processozinho preparatório para o outro recurso. Uma respirada, então, para que aquela pessoa possa se defender. E digo mais, esse processo demorou muito por culpa do próprio Supremo. O próprio relator demorou anos para se levar aquele processo para julgamento. Questão política, né? Questão política. Aí depois se põe o crédito na demora na defesa. Entendi. É uma situação que tem que ser vista. Esse país precisa ser revisto. Por exemplo, as nossas leis, se você olhar o Código Penal, que eu sei que está caduco, 1940, tem muitas coisas que aconteciam na época que não existe mais hoje, ou hoje acontece e naquela época nem se imaginava em se fazer. Enfim, é preciso uma revisão urgente desse Código Penal e diminuição drástica nesse processo penal, nessas... Claro, eu não quero aqui também que o inocente seja vencido ou seja dito que ele está culpado e vai embora. Por isso que nesse país a gente fala muito e debate e não concordar com a pena de morte. Em um país onde, infelizmente, existem algumas coisas que a gente sabe que são estranhas, só morreriam os pobres e os menos abastados. Enfim. Mas... Ou que tivesse azar de para aqueles crimes que realmente chegam a ser mais conhecidos. Sim, certo. Chocassem a sociedade. Aqueles crimes que chocam, esses crimes que chocam, o primeiro indivíduo que for trazido como um suspeito, mesmo que depois ele prove sua inocência, ele vai ser tido como um culpado pelo resto da vida. É verdade. A questão dos menores, doutor Rodrigo, o menor, por exemplo, a discussão é que venha para 16 anos, porque 16 anos ele vota. Não é? Nós temos aí uma inversão de valores grande, que é essa discussão que a sociedade, inclusive, aí eu lhe quer pergunto, saber. Qual é o único ato de cidadão de um menor de 16 anos? Votar. Votar. Cidadania é votar. Mas ele consegue escolher, doutor Rodrigo, o presidente da República que vai comandar o país e ele não pode assumir as suas responsabilidades. Aí eu pergunto, ele realmente tem capacidade para isso? Mas por que votar? Uma questão eleitoreira, então? Questão eleitoreira. Porque se ele não tem discernimento de escolher o representante que vai tomar conta da sua vida, da minha e da sociedade, como é que ele não pode responder pelos seus atos infracionais? Como você mesmo trouxe, uma questão eleitoreira. A lei só existe para beneficiar uma classe, a classe política. Exatamente. Se você chegar, inclusive, em algumas localidades menos abastadas que a nossa, principalmente no nosso interior, nós encontramos muito isso, você encontra situações em que famílias votam em candidatos específicos. Ainda é o curral eleitoral. Entendi. O voto de cabresto, voto da troca de favores. Sim. E regiões que realmente têm vários filhos. Então é proveitoso que o menor vote. Agora, o menor pode, por exemplo, dirigir? Não pode. Não pode. Por que não pode dirigir? Eu, por exemplo, não me sentiria à vontade em ter menores de 16, de 14, de 12 anos no trânsito. Eu já fico meio temeroso com esses jovens que nós encontramos, que recebem as suas primeiras carteiras e que vão para as festas e costumam, inclusive, beber e dirigir. Verdade. São verdadeiros canhões assassinos. Contra a própria vida e contra também a vida dos outros. Sem nada tem a ver com a irresponsabilidade deles, né? Nos Estados Unidos, a pena para qualquer que seja o jovem, eles independem, eles não fizeram nenhum grau de maior ou menor idade penal. Eles fazem o seguinte, dependendo do crime, o jovem responderá como qualquer outro cidadão. Será que no Brasil essa implantação não seria interessante? Aí eu volto a trazer para você aquele dado. Seria interessante jogar menores dentro do sistema prisional? Entendi. Seria interessante agora oficializarmos essa escola do crime para menores? Entendi. Então, o senhor acha então que 16, 14, diminuindo a maioridade penal, nós não resolveríamos a situação da criminalidade? Não só não resolveríamos, como criaríamos um problema ainda maior. Porque esses menores vão sair do sistema. Mas com que tipo de tratamento? Com que tipo de estudo? Vai haver uma ressociabilização? Os nossos adultos já não são ressociabilizados. Os nossos adultos, inclusive, estão num sistema que ainda é caótico.
Muito caótico. Há alguns sopros de tentativas de melhorar. Por exemplo, posso citar aqui Alagoas. O projeto Começar de Novo, que inclusive é encabeçado aqui pelo desembargador Tutimé Zairan, que instaurou algumas empresas dentro do sistema prisional. O preso vai trabalhar dentro do sistema prisional. Ótimo, eu sou a favor de que ele trabalhe mesmo. A empresa tem alguns benefícios, Ótimo. O preso tem outros benefícios e esse preso vai ter uma probabilidade muito menor de, quando voltar à vida social, de voltar ao mundo do crime. Claro, porque ele já vai ter uma profissão, ou já tem um caminho, né? Já tem um caminho do norte. O que eu digo sempre, olha, os menores, nós fomos adolescentes e passamos por isso, estão com os hormônios ali à flor da pele, não é? Então precisam de atividades, precisam de um foco, de alguma coisa, já para que eles não pensem mais na criminalidade. Então, na verdade, pelo que nós estamos conversando aqui, o problema é mais complicado do que a gente imagina. Sem dúvida. Não é a mudança da maioridade penal, e sim a mudança das unidades onde recebem esses jovens, para que elas não estão cumprindo o seu papel. Essa é que é a verdade. Também. Estão falidas no país inteiro. São dois problemas sérios, o anterior e o posterior ao crime. Anterior no intuito de se trazer o jovem para o nosso lado, para o lado dos que não cometem crimes. E o segundo ponto é a própria instituição. Tem no site da Gazeta Web, inclusive, aquele que quiser olhar, vai ver com muita clareza, uma inspeção que foi feita por juízes que estão trabalhando para o CNJ. Isso, certo. E constatou uma série de irregularidades. Então, quase 90% de coisas erradas. E pediram para que fossem corrigidas, e até o momento não se corrigiu. Por isso que aconteceu o motim nesse final de semana, e vai acontecer tantas vezes outras, né? Até se resolver o problema, serão vários e vários. Eu acho que eles precisam, aí é uma opinião minha, como comunicador, como cidadão, enfim, eu acho que é necessário. O senhor sai para trabalhar cedo, eu também saio, chego em casa 10 da noite, não fico agressivo, não fico louco, ao contrário, enobrece o trabalho, o dinamismo do dia a dia. Como é que você pode pegar um jovem ou um bandido, qualquer maioridade também, já mais velho, e colocá-lo numa cela 4x4 ou 4x2, 2x4, sei lá, enfim, onde cabem 10, tem 30, 50, uma amontoada de pessoas sem atividade ociosidade total, 24 horas, junto de quem matou, de quem assassinou. Eu roubei um iPad e estou com outro bandido que esquartejou a mãe, por exemplo. Muitas vezes não é nem um roubo, é um furto. Isso, exatamente. Às vezes é algo que você pode corrigir com tranquilidade. Com uma conversa, com um bom emprego, com uma intenção. Sim, exatamente. Um bom exemplo. Isso, mas ele acaba coagido, às vezes, pelos próprios colegas que estão lá, que dizem a ele, entre na quadrilha, senão você vai morrer quando sair daqui. Pois é. Aí agora nós estamos dando a saída. Nosso sistema para os menores não funciona, então vamos colocá-lo agora com os adultos, que é muito mais complicado. Ok. Eu posso até dar um exemplo também da questão dos menores. Certo. Não sei se você conhece a história do Roberto Carlos Souza, um dos maiores pedagogos do mundo. Hoje ele é tido como um dos 10 maiores pedagogos do mundo. Eu já ouvi falar, mas eu não estou bem a par do... Ele entrou no sistema quando a FEBEM ainda era uma escola pública para menores. Inclusive virou um filme, que eu recomendo para os telespectadores. Também, né? E a mudança de comportamento dele só surgiu quando uma pessoa passou a confiar nele e a buscar que ele melhorasse. Entendi. Um menino que tinha tudo para ser um bandido, um marginal, hoje enobrece o Brasil com... Levando a educação. E contando a sua história, dizendo que existe a luz no fim do túnel, né? Vamos dar... Tem alguém na linha? Alô? Bom dia. Bom dia. Alô? Tudo bem? Nós estamos tendo problemas, muita gente ligando e acaba congestionando. E a gente pede desculpas às pessoas, porque pode ser que a gente não consiga por conta da grande quantidade. Então. Alô? Alô? Eu estou ouvindo, a pessoa está na linha. Você me ouve, companheiro? Alô? Alô, estou te ouvindo, tudo bem? Sim, tudo bem. Como vai? Tudo bem. Querida, é o seguinte, esse assunto me interessa bastante. Claro. Que a gente está cansado. A gente, como cidadã, a gente não tem mais, assim,
se sente à vontade no nosso direito de ir e vir. A bandidagem, os roubos, os assaltos, a violência, e esse código, meu querido, precisa mudar. Precisa haver, eu concordo quando o nosso advogado, admirei dele dizer aí, que a gente como um todo tem o nosso papel como sociedade, como entendeu? E então é o seguinte, mas acontece que é muita coisa, eles se sentem muito à vontade, eles não estão ligando mais para nada, para eles matar, para eles é prazer, eles ainda dão risada da cara da gente. Então, querido, a gente quer mais uma mudança começando, concordo, já disse, como o nosso advogado falou, que precisa a gente como um todo, realmente, mas olha, eu vou lhe dizer, primeiramente, uma mudança no Código Penal, porque eles sabem que eles matam hoje, se prenderem amanhã, depois eles estão livres para cometer outros e mais outros. E quantas mães, meu querido, choram a morte dos seus filhos? E quantas famílias que os nossos policiais que andam aí na rua combatendo são mortos por bandidos? E a gente vê os direitos humanos, o Código Penal não muda, parecendo até que as pessoas estão acostumadas, meu querido. A gente não aguenta mais como sociedade, tá bem? Eu sou evangélica, querido, então eu oro muito a Deus pelas nossas autoridades, como um todo, em todo o nosso país. Porque diz lá em 1 Crônicas 17, 7:17, que se o povo que clama pelo meu nome se arrepender dos seus pecados, clamar, orar, buscar a minha face, eu sararei a sua terra e responderei às orações neste lugar. Então, querido, a gente como evangélico e como sociedade, a gente sofre, a gente está sofrendo, porque quando nossos filhos saem de casa, a gente diz: Senhor, em nome de Jesus, toma conta, leva em paz e traz de volta em paz. Oh, meu amado, pelo amor de Deus, a gente vê nossas autoridades parecendo até que são omissas. Eu digo nossas autoridades responsáveis, me referindo governos e assim por diante, entendeu? Então, era isso que eu tinha a dizer, querido. Obrigada por me ouvir e que eu possa desabafar esse sentimento tão profundo que não só eu, como toda a nossa sociedade clama por urgência no Código Penal, querido. Muito obrigado. Qual o nome da senhora, por favor? Caiu a ligação, desligado já, né? Bom, uma senhora, acabei não pegando o nome dela, mas uma senhora, você vê que é o desabafo da sociedade que nós comentávamos aqui. Ela, até por ser evangélica, tocou num assunto interessante, a falta de Deus, independente da religião, nas famílias. A dona Lourdes, né? A dona Lourdes, que ligou agora há pouco, que fez o seu desabafo aí, e é importante que as pessoas liguem, 3377-9097, o doutor Rodrigo ouvia atentamente aqui, inclusive balançando a cabeça, né, dona Lourdes, não é? Para que a gente possa trazer essa discussão à tona. Ela tocou nesse assunto, o esfacelamento da família e a falta de Deus também nos lares. Isso já gera, então, uma loucura, você não acredita mais em nada. Então, a tendência é que você fique completamente alucinado, né? E vá enveredar para as coisas ruins. Na verdade, o nosso primeiro meio de controle social é a nossa família. Exatamente. Nossos pais. Nossos pais é quem diz isso é certo e isso é errado. Quando a gente perde essa identidade, a gente perde, inclusive, uma identidade que nos molda. E, por conta disso, alguns problemas podem ser gerados. Dona Lourdes tocou num ponto bastante interessante. A sociedade já não aguenta mais. Exatamente. E eu falo também como sociedade. Eu também não aguento mais essa violência. A violência está cada dia aumentando cada vez mais.
nós estamos cada vez mais acuados, mas ao mesmo tempo nós temos que ter responsabilidades, inclusive na forma de se tratar o problema. Eu costumo dizer, o que é que adianta você prender um bandido se são formados 10, 20, 30? A matemática não fecha. Exatamente. Nós temos que começar a trabalhar o mal. Não é buscando a impunidade, muito pelo contrário. Quem comete crime tem que responder pelo seu crime. Claro. Se for adulto, tem que ir para a cadeia. Se for menor, tem que ter um tratamento num ambiente adequado. Até porque quando o menor comete um delito grave, ele não vai para as ruas. Ele vai ser internado. Entendi. Por um período mínimo. Mas temos que evitar que esse menor cometa o crime. Ou chegue até o final terrível, Sem que é dúvida. o roubo, o assassinato, ou até o uso da droga, né? Nós temos um outro problema, também acho que um dos grandes problemas chama-se o crack, hoje, o crack, porque na época a maconha você sairia até fácil, né, do vício. No caso do crack, o poder autoviciante é terrível e continua cada vez mais matando os jovens. Tem uma outra droga aí chamada crocodilo. Horrível essa. Você já sabe, começou na Rússia e isso, consequentemente, daqui a 5, 7, 8 anos deve estar disseminando no país também. Infelizmente, é uma droga terrível, o nome é crocodilo. Exatamente, né? Que se mistura com gasolina, com um pouco de morfina e onde se aplica, não é? Gangrena, vai apodrecendo, as pessoas vão vivendo apodrecendo, com mau cheiro, vão morrendo como crocodilo, ficam naquela pele, com a pele do crocodilo, a cor fica meio esverdeada e é terrível. As cenas são terríveis. Ossos à mostra, exatamente. Carnes apodrecidas sendo retiradas pelo médico com dores insuportáveis, porque a anestesia não pega porque o local está podre, não é? Enfim, estou avisando isso aqui, criando para você o terror, para que você de casa, você que é jovem, que acha que é desbravador, desbrave para namorar, para estudar, né? Para se tornar um advogado, um médico, jornalista, enfim. Mas para a droga é um passo para trás. É um progresso para trás. Não vale a pena todo. Justamente hoje, o nosso maior problema na questão de segurança pública, porque é a droga que traz o maior índice de criminalidade. Verdade. Direto ou indiretamente, a droga traz isso. Você pode prestar atenção que as localidades, quando se aumenta o consumo de drogas, a criminalidade vai aumentando cada vez mais. É verdade. E de forma bárbara. Isso. Os nossos maiores problemas hoje, o nosso maior problema hoje está no tráfico. Você viu que a dona Lourdes, quando ela falou com a gente aqui, ela tocou no assunto do Código Penal. Porque a gente sempre acha que o Código Penal não está sendo duro como deveria ser. Porque é isso, ela tocou num assunto interessante, que é o seguinte: por que é que os jovens têm crescido nos números de assaltos, furtos, assassinatos, roubos, enfim? Porque ele tem, e a gente sabe muito bem disso, o traficante espertamente leva sempre a tiracolo um menor, porque a lei o protege. O que acontece? Na hora de uma abordagem, o revólver é passado para o menor, a droga para o menor, o roubo para o menor, e o maior diz: não, eu estou passando aqui, eu não tenho nada a ver com isso, é esse meu colega aqui que está com o menor. Porque com o menor ele tem uma responsabilidade bem menor, ele vai ser detido, é feito ali um BO, apenas um boletim de ocorrência, e ele vai para o sócio-educativo e os 18 anos, se ele der entrada 20 vezes, aos 18 anos a ficha dele volta a ser limpa. Sim. E o traficante sabe muito bem disso e se aproveita do menor a tiracolo para que ele use a arma, para que ele leve a droga, para que ele leve o roubo, porque sabe que a lei o protege. Não é essa a sensação que a sociedade está sentindo, para que esse menor sinta também a mesma pancada também do castigo do maior com esse menor infrator? Mas novamente eu volto a afirmar, apenas de 2 a 3% dos crimes efetivamente chocantes, como por exemplo homicídios, os crimes mais complicados, os bárbaros, homicídios bárbaros, de 2 a 3% apenas é que são cometidos por menores. Esse é o problema. É uma discussão bastante complicada. Eu tenho recebido, deixa eu explicar mais uma vez, quero dar os parabéns, nós estamos com uma audiência fantástica aqui, agradecer ao Vinícius, ao Felipe. Mas, muito obrigado, mas pelas suas explicações, pela maneira como você está também tocando no assunto, professor, com muita competência e inteligência, muita gente ligando, tá? Mas muita gente mesmo. A complicação para que a gente consiga colocar todas as ligações aqui no ar, não é isso, Vinícius, né? Nós estamos com dificuldades porque nós estamos ainda nos ajustando,
nossos equipamentos são equipamentos de última geração. A gente aqui fala a verdade e abre o jogo para vocês. E ainda estamos nos ajustando, não é? Nós teremos ainda vindo mesas de áudio, nós estamos ainda nos ajustando com os equipamentos. Então, pela quantidade de ligações que nós estamos recebendo, nós quando chega aqui no tronco, aqui na direção de TV, o que acontece? Uma ligação acaba derrubando a outra, não é? E acaba a confusão. E aí a gente está tentando, eu quero pedir desculpas às pessoas que estão tentando ligar para cá, que já estão, inclusive, na linha com a dona Magnólia, que está nos atendendo as pessoas com muito carinho. São muitas pessoas ligando mesmo, mas a pergunta que não quer calar, que eu estou recebendo pelo ponto aqui, para que a gente pode pegar até, inclusive, Vinícius, se não conseguir, no papel, as perguntas que estão mais, perfeito, não é? A pergunta é a seguinte: por que é que o menor não tem que trabalhar? A pergunta é o seguinte: roubam ônibus. 500 ônibus foram roubados, né, com terror, geralmente feito por menores. Aí a pessoa está dizendo o seguinte, que o senhor está dizendo que o índice é bem menor dos menores infratores, mas ela está dizendo que na prática não é isso, porque na verdade assim, a cada 10 crimes que nós vemos aqui, 8 são praticados por menores praticamente monitorados pelo criminoso maior, que é o traficante. Esses dados que eu estou te passando, na verdade, são dados, eu não esqueci o nome do órgão, mas é um órgão internacional que trata sobre segurança pública. Entendi. E ele traz esse percentual. Ele fala, inclusive, que crimes como furto ou outros crimes menores, o percentual dos menores equivalem a 10%. E os crimes como roubo, como assassinato, eles vão para um percentual um pouco menor, de 2% a 3%. O problema é que, quando o crime é praticado por menores, acaba chocando muito. Choca. Porque nós temos a visão do menor como nosso futuro. E nós como cidadãos, temos uma preocupação muito grande com esses menores. E as perguntas que chegam também é a seguinte, e é isso que eles querem saber. Não é porque é o menor, tudo bem, a visão do futuro, que deveria ser uma pessoa que está estudando, está matando, está roubando. Mas a pergunta que é essa, que eu acho que é a mais polêmica que eu estou recebendo aqui, e tenho certeza que se nós estivéssemos estabilizados com o telefone, a loucura da pergunta seria em 100% essa, é que... Ok. A informação está chegando aqui. Muito obrigado, as pessoas estão entendendo, estão ligando para cá. A gente está nervosa, querendo participar. Mas nós vamos trazer de volta o Rodrigo aqui para fazer um debate maior, não é? Quando nós estivermos já estabilizados. É um prazer. Não é? Eu, Rodrigo, já fiz até antecipadamente, nem te perguntei, mas tenho certeza que o senhor não vai se furtar disso. Estão fazendo o seguinte: esses menores sabem que nada irá acontecer a eles. No máximo, irem ao caldeirão da unidade de internação, não é? O NEAS, a unidade de internação masculina, enfim. Então, eles, por acharem que nada acontece com ele, não há uma punição, não há uma lei, que é a questão da maioridade penal, uma lei que diga assim, você vai ficar preso, você vai ser punido, você é bandido, um exemplo. É isso que a população está pedindo, pelo que eu tenho sentido aqui. Essa sensação de que ele pode tudo e que a lei o protege, o blinda, é que tem feito com que eles tenham saído por aí, fazendo e desfazendo, matando, roubando, estuprando. Na verdade, essa é uma outra mística também. Eles sabem que podem ir para o caldeirão. Eles sabem, inclusive, que vão ficar em um ambiente fechado. Então, se o ambiente é esse, ou se o ambiente vai ser aquele outro, para o menor vai ser a mesma. Porque as pessoas, via de regra, que cometem um crime, elas não têm medo da punição. Quem comete o crime, efetivamente, principalmente os criminosos mais bárbaros, eles não têm medo da prisão. Eles são psicopatas, vivem num outro mundo. Sem dúvida. O que eles estão falando é o seguinte também, muitas outras perguntas estão chegando aqui via ponto para que a gente possa atender as pessoas que estão ligando. Muitos jovens que estão envolvidos com a droga, ou usam inclusive a droga por conta, eu fiz que eu estava drogado e tal, a desculpa da bebida também, enfim. E aí o que acontece? Eles fazem um acordo, né, que são detidos, vão para uma clínica, né, para se desintoxicar, para tentar, tal. Em 2, 3 meses eles voltam às ruas novamente. E eles sabem disso. Então, como eles mesmos dizem, quando eles vão presos nos programas policiais, eles vão presos rindo, debochando da polícia, debochando da sociedade, debochando dos advogados, debochando da justiça. Então, quer dizer, nós estamos... eu estou tentando chegar num consenso, que eu sei que é muito complicado. Eu vou listigar porque eles estão pedindo que eu faça essa interlocução. Isso é importantíssimo. Claro, mas uma questão nada pessoal, uma questão só da polêmica do assunto. O que eles estão pedindo muito, diga ao advogado que me explique se ele for assaltado
roubado, se ele levar um tiro ou alguém da família dele, o que é que ele vai fazer se esse menor sair rindo dizendo que amanhã vai fazer de novo porque a lei o protege? Na verdade, esse é aquele tipo de discurso sensacionalista. Eu vou logo antecipar. Eu já fui assaltado. Claro, eu já todos tive nós. uma arma prateada na minha cabeça. Caramba. Não é por conta disso que eu vou modificar o posicionamento. Entendi. Nós temos que tratar a questão de forma racional e não emocional. Se for trabalhar de forma emocional, nossa senhora, vamos acabar com tudo. Vamos acabar matando um ao outro. Vamos acabar nos vingando dos menores. Maceió, por exemplo, está na onda muito séria de linchamento. Esse justiçamento, a justiça com as próprias mãos, que eu acho um perigo. Que, inclusive, é crime. É crime porque você responde uma violência com outra violência. E eu já tive exemplos, inclusive, até algumas pessoas disseram que eu estava instigando, nada disso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a sociedade está respondendo, né, porque ela está sendo violada também, ela está sendo violentada também, ela está sendo invadida, não é, atacada. Hoje as pessoas têm, você olha para uma casa, a casa tem hoje cerca elétrica, grade para frente, parece um Forte Apache. Sem dúvida. Não é uma coisa terrível. Então hoje nós estamos presos, nos defendendo como podemos, e essa bandidagem, não é? Inclusive os menores, inclusive, que são esses soldados do tráfico e da criminalidade, têm invadido casas, estuprado, matado pessoas, e essa revolta da sociedade vem de uma forma, ela espera que o Estado faça. Sim. Como não há resposta, há uma omissão, não é? Por mais que se tente, mas há uma omissão, né? Querem fazer agora o que deveriam ter feito há muitos anos. Muitos anos atrás. E agora o trabalho é muito maior, é mais complicado. A sociedade está se defendendo como pode. Eu estou recebendo uma informação agora aqui do cidadão. Isso, o seu Antônio Carlos. O seu Antônio Carlos teve a casa invadida. Ligou para a polícia e ouviu 40 minutos de música enquanto o bandido chegava. Ele tem 2 filhas adolescentes. Isso, tem 2 filhas adolescentes e disse que foi obrigado a atirar no menor. Sim. E matou o menor. E responde por crime. E ele está entrando com a defesa, o senhor entende muito bem, como defesa, me foge agora a palavra, é você se defender, né? Você está dentro da sua casa, a invasão de privacidade, não é? Na verdade, aí você poderia ter uma legítima defesa ou uma inexigibilidade de conduta diversa. Até porque ele buscou o Estado. O Estado nada fez. Ele não está, inclusive, obrigado a receber uma violência gratuita. Como modo de defesa, ele pode sim agir. Obviamente que a culpa de tudo isso, nesse caso específico, foi do Estado. Como é que você chama pela polícia e a polícia não demora a lhe dar a resposta? Você quer que o cidadão venha a ser efetivamente assassinado, as suas filhas estupradas? Então ele agiu em legítima defesa, até porque quando você invadir a privacidade, a minha privacidade, eu tenho que me defender. Entre o bandido, eu e minha família, eu prefiro que vá o bandido, lógico. Nesse caso, eu teria que estar a olhar com mais calma os autos, mas pelo que eu estou vendo... Rodrigo, eu estou lhe instigando já de propósito, que eu sei que o senhor é professor e criminalista também, eu estou instigando porque as respostas estão chegando aqui. Deixa eu fazer um parênteses rapidamente. Eu estou com um telespectador, e isso é importante que a gente tenha essa interação. Tem um telespectador que nós conseguimos a ligação, que quer passar uma informação, nós estamos falando sobre violência, e ele quer passar uma informação em primeira mão para nós aqui do programa A Vez do Povo. Como é que é o nome dele, Felipe? Ele não quer falar o nome para também não se expor, né? Então vamos lá. Bom dia, companheiro. Vamos colocá-lo. Bom dia, companheiro. Tudo bem? Vamos ver se ele nos escuta. Alô, bom dia. Está na linha? Nós estamos tentando. Tá, vá tentando aí, vamos tentando. Tá, ele está na linha ainda, mas a gente não está conseguindo colocá-lo aqui no ar ainda, não é? Né? Muita gente ligando, né? Enfim, ele quer dar uma informação agora em tempo real, enquanto nós conversamos aqui, acontecendo um tiroteio, né, na feirinha do Tabuleiro. Agora ele quer passar os detalhes, ele não quer se identificar para não se expor, mas são informações precisas que estão chegando aqui. Nossa equipe técnica já está tentando restabelecer ali. Rodrigo, então vamos lá. As pessoas estão ligando e tocando nesse assunto. Estou em casa, como falou o seu Antônio. Ele atirou e matou um menor de 14 anos, com 2 armas. Consequentemente, o seu Antônio está dizendo que existia um comparsa aguardando. Claro, eles não atacam só. E esse jovem estava com 2 armas, um revólver e uma pistola. E ele responde
né, por crime, eu não sei a que grau se chega a isso, o senhor como operador do direito deve saber, enfim, mas ele está entrando como legítima defesa e me parece que o caso vai ser arquivado porque foi legítima defesa. Sim. Ele atirou pela localização de onde ele atirou, ele estava no quarto, enquanto que o bandido estava de posse já de um computador dentro da casa dele, ele protegeu a esposa e as duas filhas e a própria vida. Né? A integridade física e moral das famílias. Numa situação dessa, ele não imagina o que esse indivíduo que está na sua residência vai efetivamente fazer. Ele, como meio de defesa, buscou a polícia. A polícia foi omissa. Ele teve que agir. Nesse ponto específico, nós não estamos falando aqui de se apregoar a execução dos criminosos, muito pelo contrário. Mas essa é uma situação sui generis, uma situação em que está em risco a sua vida. Entendi. Se está em risco a sua vida, você está legitimado para agir. Entendi. Então, bom, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu que agradeço isso. Agradecer as pessoas que estão ligando, querendo participar. Nós vamos fazer de novo aqui um debate maior, trazendo o Rodrigo, trazendo outras pessoas, trazendo algumas pessoas que foram vítimas, né, a sociedade organizada. Vamos marcar um dia um bate-papo aqui, um encontro importante, para que cada um defenda as suas teses, né, e que a gente consiga tentar deixar com que a população possa falar. Eu acho que a população está sufocada, ela está precisando falar, e é por isso que eu sempre tomei essa iniciativa, e o programa diz muito isso, que é a vez do povo. Somos nós, o povo somos nós. Não é porque o povo, a expressão povo foi usada bastante por políticos e tal. Pois é. Mas eu acho que o povo somos nós, somos pessoas, a comunidade em si. Nós precisamos colocar para fora, precisamos utilizar esses espaços da comunicação, do rádio, da TV, para que a população possa dizer o que sente, porque ela está vivendo isso. Não é? E muitas vezes nós ficamos com estatísticas, com gráficos, e é importante. Porém, a prática é mais sofrida, não é? Mais sofrida. Vamos saber, doutor Rodrigo, segure só 2 minutinhos. Nós estamos com uma pessoa que nos passou a informação agora há pouco. Vamos falar com ele então. Bom dia, alô? Ele está direto lá da feirinha do Tabuleiro. Alô? Como vai, companheiro? Está ligando de celular, não é isso, companheiro? Nesse momento, nós estamos na feirinha do Tabuleiro, onde a polícia, ao abordar os meliantes, eles trocaram um tiro com a polícia e atingiram pessoas que estavam próximas ao local. E nesse momento o helicóptero faz um cerco aqui ao pessoal e que estão pulando de casa em casa, muro em muro, que as pessoas que estão assistindo a net, que elas tenham cuidado, fechem as portas. Foi nesse momento aqui na feirinha do Tabuleiro. Entendi. Companheiro, muito obrigado pela sua informação. Quer dizer, então, que houve uma tentativa aí. Aí, na troca de tiro com as polícias, feriram pessoas que estavam no local, pessoas passando no local. Entendi, porque e houve nesse uma troca de... faz um cerco aqui no pessoal. Houve uma troca de tiros. Pode ser preso, que as pessoas que estejam ouvindo, que elas tenham cuidado. Que aconteceu nesse momento do fato. Ok, Wilson? Ok, companheiro. Muito obrigado pela sua informação. Sempre que tiver alguma informação precisa, entre em contato conosco, tá bom? Tá aí. Então ele tá ligando do celular, tá muito desesperado, né? Para menos você visualizar uma cena dessa, que por mais... demonstra, inclusive, a credibilidade do seu programa, né? Muito obrigado. Sempre com matérias em primeira mão. Isso. A gente sempre deixa esse espaço aberto para que a população possa dizer o que está sentindo e que a polícia possa ir. A polícia já está lá e parece que houve troca de tiros com alguns bandidos e atingir algumas pessoas inocentes. Essa guerra, né, civil que tem acontecido entre o bandido e a polícia tem a responsabilidade de apenas atirar quando se sentir acuado e for necessário, mas um tiro certeiro no bandido. Já o bandido atira ao ermo, aí, enfim, atira a qualquer situação, porque ele não tem responsabilidade nenhuma e, consequentemente, nós, sociedade, estamos no meio desse fogo cruzado e geralmente sentimos na pele de forma trágica. É uma pena. Vamos saber mais detalhes. Daqui a pouquinho está no gazetaweb.com, tá? Essa notícia. Daqui a pouquinho eu vou para o intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho falando mais detalhes sobre essa informação em primeira mão que nós recebemos agora aqui de um telespectador aqui da TV Mar. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, pela maneira gentil como foi discorrido aí, apesar da pressão, né? Enfim, mas o senhor tranquilamente defendendo a sua tese, independente de qualquer situação. As pressões vão ser grandes, sem dúvida, mas mantendo aí o seu foco. Muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço, Wilson, e estou à disposição sempre que for convidado pelo seu programa, com certeza virei. Será um prazer em novo convite, com a gente poder colocar mais a população participando ferrenhamente conosco aqui. Bom, eu conversei com o doutor, advogado criminalista e professor universitário, doutor Rodrigo Ferro, que passou as informações sobre a maioridade penal, essa polêmica, você concorda, não concorda, enfim, uma discussão grande. Nós vamos trazer outras vezes o doutor Rodrigo aqui para a gente voltar a debater o assunto. Doutor Rodrigo,
muito bom dia, muito obrigado pela sua participação, fique sempre à vontade, esse espaço é de vocês, tá bom? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Vamos para um rápido intervalo comercial, a gente volta daqui a pouquinho.